Então, iniciando aqui a nossa gravação, eu vou passar aqui para o Journal e vamos lá. Segunda parte da aula. Propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos. Finalizada essa parte, sexta-feira, sábado, a gente vai falar sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? A gente já falou do grupo alquila, falou da carbono cadeia principal, fez alguns exemplos. Só que eu vou pegar no sábado só para a gente trabalhar essa nomenclatura para a gente poder desenvolver melhor. Então é uma aula que é interessante que vocês participem, porque a gente vai tentar resolver várias questõezinhas e a gente vai trabalhar com isso. Primeiro, a gente vai falar dos alcanos. Galera, a gente já trouxe algumas ideias dos hidrocarbonetos e a classificação delas. A gente vai lembrar que os alcanos nada mais são do que aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas saturações, né? Ligações simples, são carbonos saturados. E aí temos algumas coisas, alguns pontos que a gente vai trazer e vai falar sobre eles e argumentar, certo? É muito textual, tá, gente? Propriedades, é só levantar quais são as propriedades principais e depois a gente vai falar dos tipos de reações que existem nesses carbonos, tá? Então a gente vai ter um foco um pouquinho no texto. Primeiramente, então, a gente vai falar. Tem temperatura de fusão e ebulição que aumenta progressivamente com o aumento da cadeia carbônica. O que significa isso? Significa, gente, que quando for aumentando a cadeia carbônica, a temperatura de ebulição ele vai aumentando de acordo, certo? Deixa eu ver se eu pego uma imagenzinha aqui mostrando um pouquinho dessa relação, dessa tabela. Aumento da temperatura alcanos. Deixa eu ver se a gente acha. Ah, gostei desse gráficozinho aqui. Vou botar ele aqui para vocês. Tá? Como é que vocês conseguem visualizar isso? Ó, vou até botar aqui com um gráficozinho para vocês verem. Ó. Olha, gente. Se vocês observarem nessa imagem, aqui está dizendo a temperatura de acordo com a composição. Quando vai aumentando o número de carbono, ó, você vai encontrando eles em temperaturas diferentes. Então, um hidrocarboneto que possui apenas um carbono, ele possui temperatura bem abaixo de 100, quase perto de menos 200 para encontrar no estado, no ponto de ebulição, né? Aquele ponto que ele sai do líquido para virar gasoso. Aí quando você pega, por exemplo, aqui, um hexano, que é de 6, está perto de 100 graus. Então a gente vai encontrar praticamente no estado sólido na nossa região. E de acordo com o aumento do número de carbonos, ele vai aumentando a sua temperatura. Certo? Essa é a nossa primeira informação sobre. Segunda, são compostos pouco polares. Os hidrocarbonetos, eles tendem a ter uma formação muito padronizada. Como assim padronizada? Na sua estrutura, por exemplo, o metano e o etano, vou utilizar esses dois aqui como exemplo. Se vocês observarem, deixa eu puxar para cá, gente. Fazer um negócio mais bonitinho, né? Que tá muito ruim de escrever com o mouse ali. Então bora lá, ó. Eu tenho essa estrutura aqui do metano e tenho essa estrutura do etano. Quando a gente fala de polaridade, a gente observa nessas estruturas que há uma distribuição de elétrons e de átomos dos átomos, né? Muito equivalente, onde praticamente ele não cria característica de polaridade. Então eles são considerados mesmo que compostos apolares, tá? Por conta disso. A polaridade nesses compostos, eles podem vir de acordo com a adição de algum outro elemento que está relacionado a ele, tá? Então aqui vocês podem ver, tá vendo? Tanto o metano quanto o etano, eles têm as características que deixam eles poucos polares. Aí, por que eles são poucos polares e não apolares? Porque por conta do dipolo pode ter uma interaçãozinha. Então, bora lá, ó. Eles possuem interação do tipo dipolo instantâneo
dipolo instantâneo induzido, tá? O pessoal chama de forças de London. Essas interações, gente, são interações que são forçadas, as interações. Isso é assunto do primeiro ano, quando a gente fala de interações de forças. Existem 3 tipos, né? As ligações iônicas, que são as das mais fortes que tem, tá? As ligações covalentes, que tem uma certa interação. E aí, quando cria um polo, eles têm uma força, né? Dipolo, eles criam uma força de união que aproxima eles. Temos as ligações de hidrogênios, tá? Que são forças mais fortes ainda. E ligações de dipolo instantâneo, dipolo induzido, que são as forças relacionadas com moléculas apolares. São forças fracas e isso fazem com que a temperatura de fusão e de ebulição seja baixa em relação a estruturas semelhantes que apresentem qualquer outro tipo de força além dessas, tá? Outro fato interessante. Compostos de cadeia normal apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição, ou temperatura de fusão de ebulição, tá? Maior do que os compostos ramificados, tá? Quer dizer o quê? Que a estrutura das cadeias, se elas forem em linha retas e não ramificadas, elas vão apresentar uma como é que é o nome? Uma temperatura de ebulição maior, tá? Quanto maior a cadeia, maior a sua temperatura de ebulição. Se elas se ramificarem e formarem uma cadeia visualmente menor, elas vão ter pontos de ebulição menores, tá bom? Próximo. Não se dissolvem significativamente na água. Por eles serem características apolares, e a água ser um apolar com ponte de hidrogênio, eles têm essa tendência de não se misturar. Eles podem se misturar mais em solventes apolares. Os solventes polares como a água, ele não vai ter essa facilidade de dissolver, tá? Ainda botar de informação, ó. Quanto maior a cadeia, tudo em maiúsculo, não. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Quando a cadeia vai crescendo, a solubilidade tende a diminuir. E por último, a densidade sempre varia entre 0,5 gramas por ml a 0,8 gramas por ml. O que isso significa? Significa que esses compostos eles são menos densos que a água. Então, se eu jogá-los dentro da água, eles vão tender a flutuar. Tá bom? Então, estamos aqui nossas primeiras informações sobre os alcanos. Primeiras características deles. Agora a gente vai falar sobre os alcenos. Observe que vai ser sempre... tranquilo, gente. Vai ser isso aqui, ó. A gente vai trazer as informações e vocês vão ver que são alguns pontos que a gente vai trazendo e vai juntando tudo num blocão. Primeiramente, é possível generalizar as propriedades dos alcanos para os alcenos e alcinos. É isso que eu ia falar, na verdade. Eu escrevi alcenos, mas é alcenos e alcinos, por conta dessa possibilidade de generalização das propriedades. É porque, assim, ó, de forma geral, todas as propriedades descritas aí em cima, elas podem fazer parte dos alcinos com pequenas diferenças por causa das ligações duplas e ligações triplas, o que pode gerar uma maior estabilidade, temperaturas diferentes de fusão e de ebulição, mas pouquinha variação, tá certo? Bora levantar aqui os pontos para a gente vai conversando quando vai aparecendo ele. A diferença é que as ligações duplas e triplas causam e podem deixar os compostos mais polarizados, tornando as interações intermoleculares mais fortes. Como assim? Como a gente tem essas
ligações duplas, elas acabam deixando algumas partes bem mais fortes do que normalmente ficaria com ligações mais simples, o que pode interferir em várias coisas, como as temperaturas, que a gente vai falar agora. Então, pronto aqui, ó. O ponto de fusão e ponto de ebulição são ligeiramente maiores que os alcanos correspondentes. Tá? Por que isso? Por causa dessas ligações duplas. Alcanos, alcenos e alcinos. Bora ver aqui um exemplo para a gente achar. Deixa eu ver. Tabela, temperatura, alçando, alceno e alcino. Isso eu acho aqui na tabela com a temperatura desses bichinhos. Será que eu acho a tabela de temperatura para a gente comparando aqui? Galera, não tô achando não, tá? Então a gente vai deixar essa informação da temperatura em aberto. Tô buscando aqui de forma rapidinha, ver se a gente acha. Não tô achando não, tá? Mas é assim, tipo assim, não vai variar muito, vai ser um pouquinho maior a temperatura de ebulição deles. Ebulição, alcano, alceno, alcino. Eu acho aqui outro. Não, não tô achando. Não tô achando, tô achando comparação com outros elementos. Gente, não tô achando não. Então a gente vai ficar sem esse gráficozinho representado. Eu tenho no livro que eu tenho aqui, mas aí tirar a foto do livro e trazer até cá vai dar trabalho demais. Bom, então o que é que a gente pode falar mais sobre a solubilidade? Solubilidade e densidade também são semelhantes. Os três compostos são miscíveis entre si, ou seja, você pode misturar eles entre si, eles vão realmente ficar misturados, formando uma mistura homogênea, ou seja, ele forma uma mistura que não apresenta fases. Então, de forma geral, a gente pode, como eu falei, não tem muitas características de diferente. As diferenças de temperatura vão ser muito irrisórias das ligações duplas e triplas dos alçanos com os alcinos. A densidade é semelhante, a dissolução na água também é semelhante. Sendo que quando você pega um alcano, um alceno e um alcino, você consegue misturá-los entre si no estado líquido, tá? E aí eles ficam imperceptíveis, eles formam uma mistura que nós chamamos de mistura homogênea, certo? Então essas são as informações básicas sobre as propriedades físico-químicas. A segunda parte é sobre as reações dos hidrocarbonetos alifáticos, né, que fazem parte desse grupo. E aí a gente tem que ver algumas informações para a gente poder ir organizando do que é que eu estou falando. Vou digitando, vou trazendo e aí quando for necessário a gente vai escrevendo. As reações dos hidrocarbonetos alifáticos permitem a obtenção de diversos produtos importantes. Tá? Informação importante: alcenos e alcinos, alcaínos, né? Alcenos e alcinos são mais reativos por conta das insaturações. Então, ó, compostos que apresentam insaturações, eles são mais reativos. O que significa isso? Ó, quando a gente fala de uma reação de alcano e de alcino, por exemplo, a gente pode fazer uma ilustraçãozinha simples daqui. Se eu tenho um alceno, que é esse composto aqui, né? Vou estruturar melhor aqui, ó. Que é esse composto aqui.
eu consigo fazer uma reação química porque eu consigo quebrar essa ligação, por exemplo, aqui ó, com H2, eu consigo quebrar essa ligação e fazer um alcano onde tenha refeito as 3 ligações. Tá? Vou botar de outra cor aqui para visualizar melhor para vocês. Ó. Vou botar aqui, aqui. Então o que é que eu estou falando? Que eu consigo fazer isso daqui, ó. E um hidrogênio vem para cá porque ele quebrou essa ligação. Ao quebrar essa ligação, ele formou um novo composto. Então quando a gente fala, a gente está falando desse tipo de reação. Inclusive essa reação é uma das reações, é das primeiras reações que a gente vai trazer agora para vocês. Tá? Quais são os tipos de reação que a gente precisa saber? Temos as reações de adição. Basicamente, o que é que ela diz? De maneira... Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais espaçado. De maneira geral, nas reações de adição, uma das ligações duplas ou triplas são quebradas e 2 novas ligações são formadas. Aí vai fazer justamente essa reação que eu acabei de apresentar em cima para vocês, turma. Como é que a gente pode ilustrar ela então? Ó, geralmente a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou botar aqui o composto A que faz ligação com o composto B. E aí eu vou pegar esse composto e vou ligar com um alceno. Só que eu vou botar esse alceno todo, eu vou escrever aqui, mas eu vou botar ele todo de vermelho. Então eu faço com esse composto todo de vermelhinho aqui. E aí o que é que a gente consegue visualizar? Quando acontece a quebra desse composto vermelho aqui, acontece a quebra dessa ligação aqui, ó. Essa ligação ela é quebrada e vai ter adição tanto do A quanto do B. Então, a gente vai formar aqui o composto. Claro que a posição das ligações ela não vai interferir, tá, gente? Isso aqui é só porque fica mais legal a gente botar aqui em cima. Sendo que esse A e esse B pode entrar em qualquer lugar desse composto, o que também não vai fazer a menor diferença, né, na representação. E aí a gente vai ter esse tipo de formulação aqui, tá vendo? A reação de adição. Ou seja, eu vou literalmente adicionar 2 novos elementos à minha antiga solução. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí temos uma gama de reações químicas que a gente precisa saber alguns nomes. Tá? Quais são os tipos de reações químicas? Nós temos aqui a hidrogenação catalítica, certo? O que é a hidrogenação catalítica? É nada mais do que a adição de hidrogênio na reação química. Então, essa reação que eu representei aqui em cima é uma reação de hidrogenação catalítica, né? O hidro da hidrogenação. Temos aqui, uma reação da hidrogenação catalítica. Pô, ficou até certinho os espaços, não vou nem me preocupar mais. Temos uma que a gente chama de halogenação. A halogenação ele tem a ver com que é quando acontece a adição de halogênios. No caso, é muito comum a gente ter o Cl2 e o Br2, tá? São os mais comuns de a gente ver os halogênios. Halogênios são os elementos que estão à direita da tabela periódica, na coluna 17. Aqueles são os halogênios. Tá? Eles estão do lado dos gases nobres e do lado esquerdo estão os calcogênios. Tá? E aí é muito comum que a gente veja essa reação com esses 2 elementos aqui. Tá? Não tem muita diferença do que a gente está vendo aqui. O que é que muda é que em vez de eu ter o hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou ter um halogênio. Eu vou representar aqui com o cloro. Certo? Então a gente vai ter um halogênio aqui, ó. Vou representar com o cloro.
Mesmo processo, ele quebrou as ligações e a quebra dessas ligações formou esse halogêniozinho aí bonitão. Temos um outro composto, que eu vou até copiar aqui também, que a gente vai conseguir usar essa fórmula para vários itens. Temos o outro que a gente chama de hidrohalogenação. Olha, gente, a gente falou de halogenação, isso que é os halogênios. E hidrogenação, que é o hidrogênio. A hidrohalogenação é basicamente uma mistura do hidrogênio com um halogênio. Tá? Então, eu vou pegar esse composto aqui, vou puxar para cá. E o de cá, ele vai existir, só que ele vai existir a junção, né? De um ácido, por exemplo, como ácido clorídrico. E aí, com isso, um deles vai ir para o carbono e o outro vai ir para o outro carbono. Aqui a ordem não importa, não vai alterar as características do elemento, tá bom? Nesse caso não importa, mas daqui a pouco eu vou falar de uma regra que vocês precisam aprender também. Além da hidrohalogenação, a gente tem então, por último, a hidratação. Tá? Na hidratação, aqui é a entrada da água nesse composto. Então, novamente, vou copiando e vou colando aqui que a gente está usando como base a mesma equação química. E aí, ó, no caso de cá, a gente não vai ter uma hidrogenação. A gente vai ter literalmente a água. H com H. Isso daqui, gente, é uma separação que a gente pode fazer para a água. Aí, nesse caso, acontece que em um lado vai ter o hidrogênio, no outro lado a gente vai ter a outra parte que é o H. Da ligação, tá? Então isso é a hidratação, é quando você adiciona água ao elemento, tá? Então, novamente, para lembrar, hidrogenação catalítica, que é quando a gente tem literalmente a adição de hidrogênio nesse composto químico. Então vai um hidrogênio, vai quebrar a ligação dupla ou tripla e vai adicionar hidrogênio em cada uma das duas. Temos a halogenação, que é quando temos a adição de um halogênio. Os mais comuns vai ser o cloro 2 e o bromo 2. Temos a hidrohalogenação, que é a adição de um elemento formado por hidrogênio e halogênio. Muito comuns os ácidos, como o ácido clorídrico, o ácido bromídrico. Tá? Temos a hidratação, que é a adição da água, certo? E aí a gente tem a água no seu formato como ele vai ser dividido aqui e vai ser reposto durante essa ligação que será ausente. A gente não falou de cá, mas existe uma regra que ela é utilizada para esse tipo de reação química quando a gente tem carbonos que apresentam cadeias maiores, que é a famosa regra de Markovnikov. O nome é difícil, mas a regra é bem simples. Preste atenção. Ó. O átomo de hidrogênio do HX é como se fosse uma hidrogenação, né? Hidrogênio com cloro, hidrogênio com qualquer outro elemento, tá? Eu vou botar aqui do bromo, inclusive, do HBr para ficar mais fácil para vocês, né? A ligação do HBr é adicionado ao átomo de carbono da ligação dupla que apresentar maior quantidade de átomos de hidrogênio. O que isso quer dizer? Olha, gente, na regra de Markovnikov, a gente vai utilizar para elementos como esse que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho aqui, ó, CH2, dupla, CH, CH2, CH3. Tenho esse composto aqui que vocês estão vendo. Nesse composto, eu adicionei uma hidrohalogenação, o HBr. Tá? Com essa adição dessa hidrohalogenação, eu vou até colocar de azul aqui como a gente estava trabalhando. Eu vou ter a formação de um composto, né? Aqui eu vou passar por um processo de hidrohalogenação. E aí ele vai formar o seguinte composto. Eu vou ter aqui, ó,
Eu vou abrir, né, aqueles carbonos todos, aqueles hidrogênios todos para um carbono. Aqui você... H. Eu vou ter a formação desse composto. E aí, nesses dois carbonos, por conta da quebra dessa ligação dupla, vai adicionar o hidrogênio e o bromo. Nisso daqui, gente, a adição do hidrogênio e do bromo vai fazer diferença. Então eu preciso saber, estruturalmente, qual deles apresenta mais hidrogênios. Então, no que apresentar mais hidrogênios, que no caso, ó, dos hidrogênios, esse carbono aqui, e esse cá só apresentou um, no que apresentar mais hidrogênios, eu vou ter a junção do outro hidrogênio. E o bromo vai vir para o de cá. Tá? Então, a regra de Markovnikov ele diz o seguinte, diz que numa adição de elementos como uma halogenação, onde temos um hidrogênio e qualquer outro elemento ligado a ele, quando tivermos essa regra de adição, ela vai respeitar a regra de Markovnikov, onde o elemento que tiver mais hidrogênio vai ter facilidade em puxar o hidrogênio e o elemento que tiver menos hidrogênio vai ficar com o demais elemento. No caso, como vocês estão vendo, o carbono que tinha 2 hidrogênios ficou com o terceiro hidrogênio, o carbono que tinha 1 hidrogênio ficou com o bromo. Certo? Claro que existe a possibilidade do inverso? Existe, mas a quantidade disso é absurdamente pequena. Como ela é absurdamente pequena, ela se fixa nessa estrutura que vocês estão vendo aí. Essa é a regra de Markovnikov. Não é uma regra difícil, é uma regra simples. E aí, aqui está a exemplificação dela. Dando continuidade, porque sim, tem um bocado de coisa. Temos reações de combustão. Tá? E aí tem mais informações para a gente saber. Bora ver sobre elas. Reações de combustão envolvem oxigênio, são exotérmicas, têm emissão de luz, produz CO2 e H2O. Gente, eu estou trazendo para vocês a definição mais pura e simples de uma reação de combustão. Essa definição é quando a gente trabalha com termoquímica. Tá? A gente trabalha com termoquímica no segundo ano, aí se trabalha essas definições, se trabalha essas classificações e essa organização. Tá bom? Então é assim que a gente vai ver tudo isso. Tá? Mas na prática, como é que eu escrevo essa reação química? Eu posso escrevê-la da seguinte forma, ó. Um CH4 mais 2O2 vai gerar gás carbônico mais 2 moléculas de água. Certo? Essa aqui é uma reação de combustão, onde eu tenho um combustível junto com oxigênio, ele vai gerar gás carbônico e água. E aí ele pode liberar energia, né, porque são exotérmicas, e pode ter emissão de luz, como uma explosão, por exemplo. Então, esse é o tipo de reação que acontece muito em carros, tá, gente? É o tipo de reação que acontece. Aí a reação de combustão, a gente pode dividir ela em dois tipos, tá? Que são, quando acontece uma reação de combustão completa, que o que acontece na reação de combustão completa? A quantidade de gás carbônico produzida numa reação é limitada à quantidade de O2 quando essa quantidade é suficiente para queimar todo o combustível, é produzido somente CO2. Quando a gente tem uma reação de combustão completa e incompleta, olha o que acontece. Uma reação de combustão completa, ela acontece quando literalmente existe oxigênio no meio suficiente para quebrar todo o combustível. Então eu vou ter uma quantidade de oxigênio suficiente para quebrar isso daqui, ó. Vai quebrar totalmente esse CH4 aqui, né? Esse metano. Então quando isso acontece, a gente tem uma reação de combustão completa. A reação de combustão incompleta, quando é que ela acontece?
é quando eu não tenho um oxigênio suficiente para poder fazer a quebra dessa molécula do combustível, tá? Então, como é que eu posso definir aqui? Acontece quando o oxigênio não é suficiente nessa combustão, formará menos energia, ou seja, vai ser uma combustão menos eficiente, e também outros compostos como CO e monóxido de carbono e fuligem, tá? Então, observa essa mesma reação que a gente tem aqui, observa como ela é quando não há combustão completa. Eu tenho aqui, ó, o CH4, mais eu tenho menos oxigênio, no caso, de ter duas moléculas, eu tenho uma molécula e meia de oxigênio. Isso daqui vai gerar o monóxido de carbono mais 2H2O, duas moléculas de água. Quando eu pego aqui, ó, a variação de entalpia, que é a produção de energia dessa quebra de cá, eu vou ver que ele produz aproximadamente, ele libera 890 kJ por quebra, por mol. Tá? Quando ela é incompleta, o ΔH, que é a variação de entalpia, ela vai ficar menor, vai ficar, por exemplo, em 607 kJ. Ou seja, observa que perdeu mais de 200 kJ de energia com a mesma quebra, da mesmo elemento, só que diferentemente, nesse caso, ele não vai ter oxigênio suficiente para acontecer. Então, como é que a gente verifica a queima completa ou a queima incompleta? Vocês já perceberam quando um carro que está mal regulado, que está com algum problema, que sai aquela quantidade absurda de fumaça preta? Aquela fumaça preta é sinal de que a queima do combustível ela foi incompleta. Ou seja, ela não conseguiu queimar todo o combustível porque a quantidade de oxigênio que tinha na hora da queima era baixo. E aí ela acaba produzindo monóxido de carbono e fuligens, além da água, que forma aquela fumaça preta que a gente vê. Alguns carros eles têm os catalisadores que reduzem a emissão desse tipo de gás. Se esse catalisador não está funcionando, aí sai aquela fumaça preta. Então, todo carro, gente, que vocês verem saindo fumaça preta, pode saber, a queima de combustível está incompleta. Ela está com a queima ineficiente e ela não está fazendo a queima padrão, onde ele vai conseguir eliminar todos os seus compostos. Tá certo? Então, vamos lá. Reação de combustível completa e incompleta. Para fechar, a gente vai falar agora sobre reações de substituições. Tá? Como é que acontecem? As reações de substituições, por exemplo, assim como as reações de adições vocês acham nos alcenos e nos alcinos, as reações de substituições elas são comuns nos alcanos, tá? Por serem menos reativos. Como eles só apresentam uma ligação simples entre eles, eles não apresentam muita reação. Então acontece muito mais comum nos alcanos esse tipo de reação, tá? Então, estes compostos sofrem halogenação por substituição. Tá? E aí, essa halogenação nada mais é do que a tendência de saída do hidrocarboneto ligado ao carbono. A tendência de saída do hidrogênio ligado ao carbono. E para esse tipo de reação, ela segue uma ordem. Se eu tenho um composto químico apresentado na minha frente, como é que acontece o processo de halogenação? A halogenação ela vai sempre acontecer. Ó. O hidrogênio ele vai ter uma tendência maior de sair no carbono terciário. Tá? Depois, a tendência vai cair para o carbono secundário. E só depois que não tiver nem carbono terciário nem secundário é que ele pode sair, aí sim, no carbono primário. Por último, que a gente chama também de carbono primário, a gente tem o carbono nulário, que a gente não fala de nulário, né? A gente chama ele de primário. Que é basicamente o carbono que não apresenta ligação com nenhum outro carbono, certo? Por exemplo, como é que a gente pode ver uma reação de substituição? Acontece isso daqui, ó. Eu tenho o CH4, que é o metano. E aí eu vou ter uma adição, uma halogenação, ó. Uma adição do cloro.
o que é que vai acontecer nessa relação? Bora botar de azulzinho aqui, né? O que é que vai acontecer nessa reação? Eu vou ter aqui, ó, o hidrogênio ligado com o hidrogênio aqui. Aí um cloro, ele vem para cá e outro cloro, ele fica aqui. Então, há essa colocação. E é que a gente consegue ver. Esse hidrogênio veio para cá, tá? E esse cloro veio para cá. Ou seja, substituiu o elemento. Então, essa é a forma como acontece uma reação de substituição. É claro que isso aqui é uma característica que a gente tem como padrão. Só que existem variações possíveis com que isso aconteça. Certo? Algumas elas vão tender a acontecer em maior quantidade do que outras. Tá? E isso também vai ser bem relativo à formação. Bora para aqui para esse último exemplo, para a gente fechar esse conteúdo. São as múltiplas substituições. As múltiplas substituições é quando acontecem várias substituições seguidas entre os elementos. Por exemplo aqui, bora fazer um exemplo simples. Eu tenho aqui o CH3 mais CH2 mais CH3. Quando eu tenho esse composto, eu posso formar literalmente dois tipos de compostos diferentes. Tá? E esses dois tipos são as múltiplas substituições que acontecem. Eu posso literalmente perder um hidrogênio de cá, um hidrogênio de cá e formar os seguintes compostos. Ó. CH3, CH2, CH2. Eu nem botei aqui o restante da fórmula, não, gente. Deixa eu botar o restante da fórmula. Isso aqui. Mais bromo duplo, né? Então, o que é que pode acontecer nessa composição? Eu posso ter aqui o CH, CH2. E aí, nesse conjunto aqui, ó. Aqui, puxar um bromo, tá? Aqui, botei errado. Aqui é CH2 mesmo. Puxar um bromo. Ou eu posso simplesmente ter esse tipo de função aqui, ó. E o bromo, ele ia aparecer nesse segundo carbono aqui, ó. São múltiplas substituições. Claro que numa múltipla substituição, um vai ter que acontecer mais. Então esse daqui, ó, é o mais frequente. Esse aqui, menos frequente. Isso por conta dessa regrinha que a gente falou, né? Que o carbono terciário, ele tende a ter uma quantidade maior de substituições, né? Ele interage mais nessas substituições. Tá bom, turma? Bom, com esse ponto aqui, a gente encerra essa atividade, essa enorme aula que nós tivemos hoje. Eu acho que é a maior aula que a gente teve desde que a gente começou a dar aula online, tá? E aí, pelo menos a gente fechou todo esse conteúdo que tinha que fechar, certo? Naila, a aula acabou agora, Naila. Eu não estou acompanhando o chat não, tá? A aula acabou agora. Então, com isso a gente fecha boa parte desse conteúdo. Eu vou ver se eu tenho lista de exercícios sobre essa questão. Se eu tiver, eu vou jogar lá no Classroom de vocês, tá bom? Se eu não tiver, aí vocês vão ficar com essa semana livre de atividades extra classe. Valeu, gente? Eu vou fechar aqui a gravação.